Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar da análise fundamentalista da indústria home. Vamos começar aqui com a análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Começamos aqui com a primeira conta, que é a receita líquida, que é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, como devoluções, descontos concedidos e impostos que vão sobre a venda. Bom, a gente consegue analisar que do período aqui estudado, o único período que foi decrescente foi de 2014 para 2015. De 2015 a 2020, a empresa está em constante crescimento em número de suas vendas. Bom, a gente tem um custo dos bens vendidos. Para quem tem uma noção básica aí de análise fundamentalista ou já acompanha os meus vídeos, o custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Por quê? Porque quando a empresa ela vende mais, ela tende a gastar mais, e quando ela vende menos, ela tende a gastar menos no custo do seu processo operacional. Então aqui está seguindo a lógica, está praticamente um espelho da receita líquida. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado. Para a questão de análise, ele não tem tanto peso assim, mas a gente já consegue avaliar aqui que pelo menos do lucro bruto, não teve prejuízo. Tem algumas empresas aqui que já apresentam prejuízo já no primeiro resultado, que não é o caso da indústria home. Bom, a gente tem as receitas e despesas gerais administrativas, como o nome já diz, são as outras despesas e outras receitas que entram no resultado da empresa, mas que não estão envolvidos diretamente na questão operacional, ou seja, no principal ramo de fato da empresa. Aqui envolve a questão das receitas, são vendas, são recursos que entram no fluxo de caixa da empresa, mas que não tem ligação com o operacional, ou seja, no processo fábrico da empresa. Aí, no caso, é um recurso que entra, pode ser através da venda de um ativo, venda de algum um ativo que pode ser uma frota de veículos, algum maquinário da empresa, o parque de computadores, enfim, são coisas, recursos que a empresa pode conseguir aí e que não está envolvido diretamente com o seu operacional. No caso das despesas, são as despesas que a empresa investe aí na questão organizacional, por exemplo, o administrativo, salário do pessoal do administrativo, que é muito importante para a empresa, mas não está ligado diretamente na questão operacional da empresa. Mas que é muito importante na questão da organização administrativa, né? Aqui também pode entrar como despesas manutenção predial, despesas com produtos de limpeza, ou seja, são as outras despesas da empresa. No gráfico aqui, quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas, e normalmente as despesas sempre superam as receitas, porque não é tão comum assim a empresa vender ativos, né? Quando está no patamar positivo é quando ocorre a venda de algum ativo com alto valor, por exemplo, um imóvel, uma frota de um veículo ou até algum maquinário da empresa lá que auxilia na produção. Às vezes a empresa renova o seu parque produtivo e o maquinário antigo ela acaba revendendo também e por serem ativos de valor considerável e acaba impactando aqui no resultado das receitas e despesas gerais administrativas, entrando no patamar positivo no caso das receitas superando as despesas, mas normalmente as despesas superam as receitas. Bom, a gente tem o resultado operacional. Esse aqui, para a questão de análise, ele é o mais importante, porque aqui a gente consegue avaliar se a empresa... Esse aqui é o famoso EBITDA, né? Que é o lucro antes do resultado financeiro e dos impostos. Aqui a gente consegue avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo só com as suas operações, sem o envolvimento de terceiros, que é no caso receitas ou despesas financeiras e os impostos, né, que é a contribuição social e imposto de renda. Ou seja, a gente avalia aqui se a empresa só com o seu operacional teve lucro ou prejuízo. Batendo o olho aqui no gráfico de 2014
A 2015 teve uma queda forte, entrando no patamar negativo. A empresa teve prejuízo nesse período, tendo uma leve recuperação em 2016, mas ainda no patamar negativo, e apresentando forte recuperação em 2017, caindo um pouquinho em 2018, mas já no patamar positivo, no patamar de lucro, e apresentando forte recuperação em 2019 e caindo um pouquinho em 2020. Lembrando que eu esqueci de comentar no início do vídeo, aqui a gente está avaliando só os 3 primeiros trimestres de cada ano. Como que ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2020, eu estou avaliando aqui os 3 primeiros trimestres de cada ano. Bom, aqui a gente tem as despesas e receitas financeiras, aqui que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve variação cambial, os juros que a empresa paga nos empréstimos e financiamentos, ou o que a empresa ganha aí no mercado financeiro com investimentos, por exemplo, investimento em ações de outras empresas. Bom, a gente consegue avaliar que de 2014 a 2017 ficou praticamente no patamar neutro, ou seja, a empresa nem ganhou nem perdeu. Só em 2015 aqui que a empresa teve até um retorno considerável de receita. E de 2018 a 2019 a empresa teve muitas receitas financeiras, a empresa ganhou muito no mercado financeiro, tendo uma pequena correção aí, uma correção considerável em 2020. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto, né, que é o EBITDA já com o cálculo aqui das receitas e despesas financeiras. A gente consegue avaliar que o lucro antes do imposto se manteve no patamar negativo, ou seja, teve prejuízo. Foi um período ruim de 2014 a 2016 para a empresa, e tendo a recuperação de 2017 a 2019 vindo numa linha de tendência de alta e tendo essa correção em 2020. Bom, a gente tem um imposto pago aqui. Isso aqui para questão de avaliação não tem importância nenhuma para a gente aqui de avaliação fundamentalista. Eu coloquei porque está na DRE. Isso aqui é o imposto de renda, o imposto de renda e a contribuição social. Bom, a gente tem um lucro líquido. Isso aqui é o último lucro, a última conta lá do demonstrativo do resultado do exercício. Isso daqui é o que, por lei, deve ser direcionado para os sócios acionistas, no caso de lucro, né? O que vai ser reservado para a empresa para reinvestimento e o lucro acumulado para o próximo período. Ele se manteve aí de 2014 a 2016 naquele período muito ruim, apresentando recuperação forte de 2017 a 2019 e aquela correçãozinha lá em 2020. O 2020 não manteve essa linha crescente, né? Ela teve essa correção aí. Espero aí que no quarto trimestre, esse 2020, já que a gente está passando por um período da pandemia, né, que afetou bastante a economia, o 2020 infelizmente está sendo um ano bem atípico, mas a empresa em si está apresentando uma excelente recuperação. Bom, agora a gente vai falar da análise da estrutura de capital, começando com a participação de capital de terceiros. Essa análise nós pegamos os empréstimos e financiamentos e dividimos pelo patrimônio líquido para verificar qual o percentual de dívida da empresa em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas. O ideal é sempre estar na casa dos 50%. Acima de 50% eu já acho que a empresa está no nível já entrando em alavancagem, né, no nível alto de alavancagem. Bom, a gente batendo o olho aqui, de 2014 a 2015 a empresa estava até com uma alavancagem alta, estava no patamar daqui de 75% a 60% e veio numa queda forte em 2018, aqui o ideal quanto menor melhor. Aqui em 2018, deixa eu colocar uma caneta aqui. Aqui em 2018, nossa, saiu torto ali. Ficou aqui no patamar de uns 35% aproximadamente, aqui nesse período aqui.
e apresentando uma alta aqui, aumentando o nível de alavancagem de 2019 para 2020. 2020 aqui está no patamar de 52%, 53% ainda está no nível aceitável de alavancagem. 2014 foi um período ruim, teve essa queda aqui que foi muito bom para a empresa, quer dizer que o patrimônio líquido foi bem superior em relação ao capital de terceiros, que são os empréstimos e financiamentos, e subindo aqui em 2020. Bom, a gente tem a composição do endividamento, isso daqui a gente analisa o montante da dívida, se a maior parte está a curto prazo ou se está a longo prazo. Se tiver acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida está a longo prazo. O ideal é sempre estar abaixo de 50%, porque o legal é que a menor parte da dívida esteja a curto prazo. Porque aí dá tempo da empresa gerar fluxo de caixa para poder quitar essa dívida e não tem problema de gerar atrasos, porque quando ocorre atrasos tem os juros e as multas, né? Bom, de 2014 a 2016 foi o menor período, mas sempre acima de 50%, ou seja, a maior parte da dívida sempre esteve a curto prazo, ou seja, a empresa e a menor parte é a longo prazo. O ideal é sempre a maior parte estar a longo prazo. Em 2018 e 2019 ficou no patamar daqui de 65%, 69%, de 65 a 69%. Assim, tá uma diferença assim, não é uma diferença exorbitante, né? Tá uma diferença aí de 15% acima do ideal. Bom, agora a gente vai falar da análise de rotatividade. Falando aqui da rotatividade do estoque da empresa, isso aqui a gente avalia quantos dias depois da fabricação do produto da empresa, quantos dias ele fica parado em estoque. Que o ideal também, quanto menor, melhor. Mas analisando aqui o estoque, ele fica aqui é o patamar de 10, ou seja, o estoque da empresa fica menos de 10 dias parado em estoque. Os produtos ficam menos de 10 dias parados, é um número até que razoável. O pior período aqui foi em 2015, o estoque ficou parado aproximadamente aí quase 9 dias. O melhor período foi em 2017, que ficou aí o estoque ficou parado 6 dias. E em 2018 e em 2020 ficou num patamar daqui bem estático, de 6 dias e meio aproximadamente aqui parado em estoque. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimentos, daqui depois que a empresa vende o seu produto, quantos dias ela demora para receber dos seus clientes. Aqui também o ideal é quanto menor, melhor. O pior período foi em 2014 e os seus clientes demoravam aí aproximadamente 19 dias para poder pagar. Em 2015 a 2017 teve essa linha decrescente aqui, diminuiu o prazo de recebimento. 2017 a empresa demorou aí aproximadamente 13 dias para poder receber dos seus clientes, aumentando um pouquinho em 2018. De 2018 a 2020, o patamar mais alto aqui foi em 2019, chegando a demorar de receber de seus clientes uns 15 dias aproximadamente. E em 2020, ela está demorando para receber de seus clientes aí também aproximadamente aí uns 14 dias. Bom, aqui a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Aqui o ideal é ele ser superior ao prazo médio de recebimento, porque o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes para depois pagar para os seus fornecedores. Se o prazo médio de contas a pagar for inferior ao dia a receber, quer dizer que a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe de seus clientes. E se a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe de seus clientes, a empresa corre um grande risco aí de ter que
partir para capital de giro. Capital de giro envolve empréstimos e financiamentos. E empréstimos e financiamentos envolve a empresa ter o custo da compra desse capital, né? Esse capital para ser investido na empresa e acaba impactando na margem de lucro da empresa e também no índice de alavancagem, ou seja, com mais capital, recursos de terceiros, o operacional da empresa fica dependendo cada vez mais do envolvimento de dinheiro de terceiros. E isso é ruim e acaba até gerando uma certa preocupação, que o ideal é que a maior parte do operacional da empresa seja mantido com capital próprio e não com capital de terceiros. Bom, a gente tem um quociente de posicionamento relativo. Voltando aqui para o prazo médio de contas a pagar, aqui já batendo o olho, a gente já verifica que o contas a pagar da empresa é inferior ao a receber, ou seja, a empresa está pagando desde 2014 a 2020, ela sempre está pagando primeiro e depois está recebendo dos seus clientes. Isso pode até se explicar o nível do endividamento de alavancagem da empresa. Bom, a gente tem um quociente de posicionamento relativo. Isso aqui a gente divide o prazo médio de contas a pagar, o prazo médio de contas a receber dividido pelo contas a pagar. Daqui o ideal, quanto menor, melhor. Sempre está próximo de 0 ou 1. Se tiver acima já de 2, acima de 1, quer dizer que a empresa paga primeiro e depois recebe de seus clientes. É o que está acontecendo, né? Diminuiu isso. A empresa aparentemente está trabalhando para diminuir essa diferença. Veio numa queda forte de 2014 a 2018, aumentando um pouquinho em 2019 e tendo essa correção voltando para o mesmo patamar de 2018 em 2020. Bom, agora a gente vai falar do índice de liquidez. Agora a liquidez geral. Isso aqui a gente faz um comparativo do ativo total da empresa em relação ao passivo total. Se tiver acima de 1, quer dizer que o ativo é superior ao passivo. E aqui a gente consegue avaliar que está no patamar de 2, ou seja, a empresa tem de ativa, ou seja, bens e direitos a receber, praticamente o dobro do que ela tem de passivo, ou seja, a empresa tem um dobro de ativos, de bens e direitos a receber, do que o que ela tem de passivo, que ela tem que pagar, que são as obrigações dela com terceiros. Então esse número de liquidez geral está um número bem excelente. Ela tem mais, o ideal é sempre ter mais ativo do que passivo, né? Bom, a gente tem um liquidez corrente. Daqui a gente pega as contas do ativo circulante, divide pelo passivo circulante. O ativo circulante é os bens e direitos que a empresa tem de direito no período de um ano, ou seja, no período operacional, e o passivo circulante são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros no período de um ano. A mesma ideia, se tiver acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o seu passivo. E aqui está no patamar de 1,8, chegou no patamar de 2,3 e caindo aqui de 2017 para 2020, entrando no patamar de 1,5 mais ou menos. Mas está acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa, o ativo circulante, superou o passivo circulante da empresa. Bom, a gente tem o de liquidez seca. Isso daqui a gente utiliza algumas contas que se transformam, que tem um alto nível de liquidez, ou seja, que se transforma em dinheiro com mais agilidade. Por exemplo, o caixa da empresa e a conta de as contas de investimento. Aqui dificilmente supera o passivo circulante da empresa, né? Porque dificilmente a empresa deixa altos valores parados no fluxo de caixa ou em contas de investimentos. Então aqui dificilmente essas contas de alta liquidez superam o passivo circulante. Mas o ideal é sempre estar na casa de 0,50, né? O mais alto possível. Bom, a gente consegue avaliar aqui que está na casa de 0,35 em 2014. Subiu forte aqui em 2016, chegando na casa de 0,65.
e tendo uma forte queda em 2018, ficando aqui na casa de 0,35 e subindo aqui em 2019 e uma leve subida em 2020, entrando no patamar daí de 0,45. Bom, os índices de liquidez da empresa, não tenho o que falar, estão nos índices bem ideal, bem legal para a questão de avaliação da empresa. Bom, agora a gente tem os índices de rentabilidade, a gente tem o giro do ativo, ou seja, que a gente consegue avaliar o quanto a empresa ganhou quanto a empresa ganhou para cada R$1 de venda que ela fez, né? Para cada R$1 que foi investido no ativo, quanto retornou de venda. Aqui a gente consegue avaliar que está num patamar de 0,35 a 0,45 aproximadamente, aí uma diferença de 10 centavos. Se jogar uma média aí dá uns 40 centavos, ou seja, para cada R$1 que a empresa investiu no ativo total, ela teve um retorno aí das vendas nos períodos numa média aí de 40 centavos para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa. Bom, a gente tem aqui a margem operacional. Isso aqui é uma margem, a gente tira uma margem de lucro do que foi lucro só com do lucro operacional, resultado operacional, igual eu expliquei, que é se a empresa lucrou ou teve prejuízo só com as suas operações, sem o envolvimento de terceiros, né, que é só com a conta do EBITDA, antes do cálculo das despesas ou receitas financeiras, e os impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. Bom, e no período de 2015 a 2016, a empresa teve prejuízo, então ela não teve margem, né, teve margem negativa, ou seja, ela não teve lucro de suas vendas. Em 2014 ela quase não lucrou, teve um lucro bem pequeno, apresentando forte recuperação em 2017, na casa aqui de 7% de margem operacional. Em 2018 caiu para um patamar daqui de 4%, e uma forte recuperação em 2019, que foi o melhor período para a empresa, tentando o período estudado, entrando no patamar daqui de 16% aproximadamente, caindo, teve aquela correção em 2020, entrando no patamar daqui de 8% aproximadamente. Bom, a gente tem a margem líquida, isso daqui é o quanto que a empresa lucrou de fato com as suas vendas, né? Tá bem parecido com a margem operacional, teve aquele pequeno lucro em 2014, em 2015 e 2016 entrou no patamar negativo, ou seja, a empresa teve prejuízo, apresentando recuperação em 2017. 2019 foi o melhor período, entrando na casa aqui de uma margem líquida de 20%. Aqui para vocês terem uma ideia, vamos supor, para cada R$1 que a empresa vendeu, ela teve um lucro aí de 20 centavos, ou seja, de uma venda que ela fez, de cada produto que ela vendeu, ela teve um retorno aí de lucro líquido, lucro livre aí de 20%. Aqui em 2019 foi excelente para a empresa, foi lindo. E caiu forte aqui em 2020, essa correção bem forte aqui, entrando no patamar daí de, deixa eu tentar traçar, uns 14,5% aí de margem líquida. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido, a gente pega o lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido da empresa, que é o dinheiro que foi investido pelo sócio acionista, para verificar como que está o retorno de investimento do capital dos sócios acionistas. Está bem parecida com a margem líquida. Em 2014 teve esse pequeno lucro, entrou no patamar negativo entre 2015 e 2016, apresentando essa forte linha de recuperação em 2019. 2019 foi o melhor período, ficando aqui na casa de 14 centavos. Para a questão de leitura de avaliação, para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas, teve uma recuperação de 14 centavos por real. E teve essa correção em 2020, essa forte correção, né? Aqui no patamar de 11%, 12% de
11% não, de 10%, que por cento? Centavos, de 11 centavos aproximadamente, tá mais aqui próximo de 10 centavos. Ou seja, em 2020, para cada real que foi investido pelo sócio e acionista, ele teve um retorno de 10 centavos. Bom, pessoal, aqui a gente acaba a análise. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar deixando aquele like e tá se inscrevendo no canal, agradeço demais, que já ajuda demais para a continuidade do projeto. Se vocês quiserem que eu avalie uma outra empresa aí, deixem os comentários no vídeo, ou deixem nos comentários. E espero que vocês tenham gostado e ajude aí na tomada de decisão de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.